E aí, família? Hoje aqui é uma grande ocasião. Olha quem veio nos visitar. Ele mesmo, o Dante. Dante é um dos filhotes produzidos aqui na Casa Silva, filho da Nala e do Major. E há tempos eu tinha o interesse de conversar com pessoas que tivessem cães aqui da Casa Silva e hoje surgiu uma grande oportunidade. Flávio e Carol vieram conversar com a gente sobre o Bull Mastiff. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecê-los pela disponibilidade de saírem da casa de vocês, colocar esse gigante aí no carro. Ah, ele adora. Isso aí pra ele tranquilo. É parte da diversão. Parte da diversão. Então, se agradecer a vocês por me dar esse privilégio, né? Eu comentava agora há pouco que a gente estamos aqui situados em Brasília. Então, por um motivo que eu não entendo bem, a maior parte dos cães que a gente vende é para fora, principalmente Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, são os estados que mais recebem cães. Então, para Brasília são poucos. Quando você me procurou, inclusive, Flávio, eu fiquei muito feliz, porque eu disse, poxa, então tem a oportunidade de ter um cachorro aqui em Brasília que eu possa acompanhar, que eu possa ver como ele vai ficar. Porque muitas vezes os cães saem daqui, a gente só vê foto e vídeo e nunca é a mesma coisa, né? Bem, eu queria começar perguntando assim para vocês, como é que surgiu essa história de um Bull Mastiff na vida de vocês? E tem um detalhe, esse casal, juntamente com a filha que está ali balançando na rede, já a Mariana vai vir aqui também para vocês conhecerem, essa família mora num apartamento. Então, quando ele me procurou, eu falei, uou, é isso mesmo. Por quê? Porque eu sou defensor de que sim, você pode ter um Bull Mastiff no apartamento. Então, isso aqui para mim é quase que um case. Então, eu queria começar você me explicando como é que você chegou ao Bull Mastiff, o fato de morar num apartamento, como isso pesou na decisão, como é que foi essa história? Flávio e Carol, e fiquem à vontade aí. Na verdade, a necessidade, ele surgiu mais de uma necessidade do que de uma vontade. A gente sempre teve cachorro, desde que a gente mora junto, a gente teve cachorro, mas cachorros... No plural. Plural, mas como você mencionou, né, os, entre aspas, cachorros de apartamento, ou cachorros compatíveis com apartamento. Eu também, digamos assim, sofria dessa noção mal concebida de que não dava para ter um cachorro de maior porte no apartamento. Na verdade, não começou pensando no Bull Mastiff, começou pensando na necessidade que era, infelizmente, os tempos que a gente vive, né? E nem sempre eu conseguia chegar em casa, às vezes tá trabalhando até mais tarde, a Carol tinha que descer com os outros cachorros, e a gente começou a sentir a necessidade dessa vida urbana, de você ter uma dissuasão. Sim. A minha preocupação inicial era de você ter um cachorro que pudesse servir de dissuasão, servir de guarda para a família, para minha esposa, para minha filha. Mas ele tinha que preencher quadradinhos demais, né? Ele tinha que ser um cachorro bom com crianças. Eu tinha que poder deixar ele com a minha filha, que tem necessidades especiais. Mariana é autista. Você tá brincando com o Alfred? E aí a gente, como ela tem necessidades especiais, tinha que ser um cachorro que tinha que preencher itens demais. Bom com criança, bom com outros animais, que eram os outros cachorros que a gente já tinha. Não podia ser agressivo, mas ao mesmo tempo tinha que servir de dissuasão. Conforme eu fui tentando procurar essa criatura mítica que não existia, eu sempre acabava chegando no Bull Mastiff. Teve outras possibilidades também, mas quem mais se aproximava do que eu queria era o Bull Mastiff. Sim. E aí eu acabei vendo um vídeo seu com o Richard Rasmussen, eu acho que pronuncia assim o nome dele. Sim. Falando sobre o Bull Mastiff, e parecia aquela coisa assim, esse cachorro faz tudo que eu quero. E aí a gente não... Continuei procurando e tal, tive aquela conversa inicial com você, será que pode ir em apartamento e tal, você falou exatamente o que você falou agora aqui no começo, dá sim. O que você tem que ter é um nível de energia, procurar determinadas coisas que a gente pode falar depois, mas não é o caso agora dessa pergunta. E aí eu falei assim, vou acabar apostando nessa
nessa história do Bull Mastiff. Conversei com a Carol. E também tinha uma outra coisa que me marcou muito naquele vídeo, que você fala, né, quando o Richard pergunta assim, de cão de guarda, e você fala assim, se você precisa de uma raça agressiva, não é o Bull Mastiff, procura outra coisa. Isso, exato. E aquilo bateu muito pra mim, eu falei, eu acho que eu encontrei. Sim. Então essa questão dele lidar com a Mariana, que eu acho que é o motivo do vídeo hoje, que a gente pode abordar depois, como terapeuta, digamos assim, ou como auxiliar das terapias dela. O nosso co-terapeuta. Na verdade, não era o objetivo inicial, a gente não pensou nisso. Mas eu precisava que ele fosse um dissuasor calmo, tranquilo, que lidasse bem com família, que lidasse bem com uma criança com necessidades especiais, que lidasse bem com outros animais. Conforme a gente foi investindo no adestramento dele, conforme a gente foi juntando aqueles fatores que eu te falei, né, do acidente feliz, uma raça que há muitos anos serve a esse tipo de propósito, um cão cujo temperamento individual foi selecionado por ser tranquilo, por ser agradável, por ser carinhoso, e um adestramento que investiu nessa questão dele estar acostumado de ser manipulado, de ter uma criança especial perto dele e tudo mais. E aí surgiu essa tempestade perfeita do cachorro, que é essa coisa fantástica hoje que a gente tem. E aí ele fisicamente é essa figura, né? Ele tem esse porte, ele tem essa força, ele tem isso tudo. Mas ao mesmo tempo ele começou a mostrar um talento que a gente não esperava, que era essa coisa da aproximação de uma criança que tem necessidade de suporte, que a Mariana tem uma necessidade grande de suporte. E a gente observou um desses dias, a Mariana teve uma crise mais importante, ela teve uma crise mais grave. E normalmente essas crises a gente tem que evitar que elas cheguem num determinado nível, porque depois fica realmente difícil de acalmar a criança. Uhum. E a gente viu que na verdade quem tirou ela da crise foi ele. Ele chegou perto dela, ele se encostou nela, ele que botou pressão em cima dela, ele deitou do lado dela, ela começou a brincar com a orelha dele e numa questão de 2, 3 minutos ela tinha esfriado, ela tinha saído da crise. E aí essa respiração dele, né, quando ele encosta em você, ele faz aquele... E a gente começou a ver que ela estava esfriando. Uhum. Ela tem uma dificuldade de linguagem grande, e uma das coisas que aconteceu quando ele estava naquela fase de filhote destruidora, que ele sai mordendo tudo, sai pegando tudo. Sim. E a gente Carol tava falando comigo, ele vai ficar muito grande, não sei o que, acho que nessa época ele tava com uns 30 quilos. Foi a última vez que ela pegou ele no colo, a gente tem até uma foto disso, dela pegando ele no colo, falou assim, deixa eu pegar pela última vez. Mas aí ele tava naquela coisa de vai destruir tudo, vai destruir móvel, não sei o que lá. E a Mariana tem uma das coisas que sempre chamou muita atenção na terapia dela, ela tem muita dificuldade de se reconhecer. Ela se refere a ela mesma sempre na terceira pessoa, ela fala a Mariana, ela não fala eu. Sim. Então ela não fala meu, ela não fala dele, essas coisas que implicam uma relação de posse, fala, isso é meu, esse brinquedo é meu, esse brinquedo é dele. Ela não consegue fazer esse tipo de distinção, ela não dá conta de fazer esse tipo de distinção. E um belo dia ela estava brincando com ele, ela estava brincando de cavalinho, tentando subir nas costas dele e tal, e a gente parou e viu, porque ela nunca teve esse tipo de interação com os outros cachorros. Como eles são, acho que de porte menor, ela acaba com aquela coisa da força, de ser meio desconjuntada, às vezes, de não conseguir controlar muito bem a coordenação motora. Sim. Os cachorros vinham para perto dela, mas ela não brincava com eles muito tempo, e eles acabavam não brincando com ela muito tempo. Eles nunca foram agressivos, mas não tinham muito interesse, e ela também não tinha muito interesse. Sim. E a gente começou a perceber o interesse dela nele, até que finalmente, num dia, ela estava brincando, e aí a Carol virou e falou assim, você tá brincando com ele por quê? Falou assim, eu sou amiga dele. Aí já era, né? Aí como a Carol virou e falou assim, agora ele pode pesar 200 quilos e destruir a casa inteira, porque a Mariana pela primeira vez falou sou, então falando dela mesma e falando amiga dele. Ela nunca tinha se referido a ninguém como amigo. Olha só, cara. Aí, abraço, né? E daí pra frente a gente viu ela tendo a questão das crises, que ele retirava, ele deita no chão, ele é a almofada dela. Sim, então ela deita e fica de almofada. Você já me mandou uma foto dele deitado e ela
E ele Deitada, tem uma né? paciência inesgotável com ela. Enquanto ela não sai dali, ele não faz nada. É claro que a gente também ensina ela como interagir com um animal, porque Claro, a gente não que pode deixar que o animal se machuque, isso não tem nenhuma possibilidade disso sim, acontecer. Sim, sim. Mas Olha aí, Humana. é Tá o lá. que você tá falando, né? ele fica de olho nela. Ele fica de olho, Ele ele quer saber onde é que ela busca, tá. né? Ele quer saber onde é que ela tá. Então a gente não... Segura ele aqui. Então ele fica sempre muito preocupado em cadê ela. Quando a gente sai pra passear, que ela não tá junto, ele entra no modo relaxadão. Sim. Então ele vai curtindo a vida, olhando o passarinho, tá nem aí. Quando ele vai com ela, ele funciona de uma maneira diferente. Ele é um cachorro, né? A raça é uma raça de muito porte e tal. A gente põe a coleira na mão dela pra andar, ele vai passo de bailarina. Sim. Ele vai acompanhando ela. Tem um vídeo, ele era um pouco menor ainda, mas a gente andando com ela no parque, ela andando, ela para, ele para. Ela dá 2 passos, ela para, ele para. Então ele é muito assim, ele acompanha a frequência dela, a agitação, a vontade de brincar dela, ele sobe também, fica feliz, fica alegre, fica Sim. brincalhão. Sim. Ela esfria, ele esfria. Sim. Ela tá em crise, ele vai para perto dela e funciona de como... a pressão dele perto dela é como se fosse um abraço. Então ele vai abraçando ela, aí ela vai esfriando. Tem umas fotos no sofá lá de casa, que tá ele deitado assim, ela tá com a cabeça nele, assim, as pernas pra cima, e ela numa felicidade inesgotável, e ele parado lá com aquela cara assim de, pode ficar por aí, eu não vou sair daqui não. E a gente tem que, às vezes, tirar ela de perto, tirar ela pra dar chance dele descer do sofá, coitado. Porque ele não, no que Coitadinho, depender dele, ele não se mexe. Ela pede pra ele dormir com ela, né? Ela pede pra ele dormir com ela. Olha só que E ele interessante. sobe. E ele sobe na e ele cama, não. E ele eles sempre dormem. se posiciona. Ou ele dorme na sala, bem na porta, ou ele dorme na porta do quarto dela. Do tipo, você quer chegar nela, você vai ter que passar por mim. Vai passar por mim. Olha Primeiro que você tem que incrível. chegar por mim. Flávio, você comentou um ponto sobre adestramento, né? Que vocês tomaram a decisão de investir nisso. Aí eu queria saber especificamente todo esse comportamento, esse link que ele tem com a Mariana, foi algo que você adestrou ou é o comportamento natural dele? Não. É a junção daquilo que eu te falei todo. Primeiro, uma raça que se presta a esse tipo de companhia, o temperamento individual, mas o adestramento era mais um adestramento, vamos dizer assim, clássico, de obediência, fica, funciona na coleira, saber passear, ignorar um outro cachorro latindo e tudo mais. Nunca foi um adestramento direcionado para terapia. Da índole dele, do temperamento dele, claro que é acompanhado da raça, mas da índole do temperamento dele e da gente investir muito nessa convivência. Sim. Ele nunca foi um cachorro que ficou isolado. Sim. Ele nunca foi um cachorro que a gente pegava quando queria e soltava. Então, quando ele estava crescendo, que ele tinha aquela coisa de morder, a gente ficava brincando de cabo de guerra. Quando ele tinha que fazer xixi, a gente corrigia ou incentivava, levava para onde tinha que fazer, adestrou e tudo mais. Mas nesse sentido, vamos dizer assim, formal, clássico, de ser um adestramento que funcionava para que ele fosse um cachorro funcional, como uma casa, como que era a mesma coisa que a gente fez com os cachorro outros tem que ser cachorros. adestrado. Todo cachorro. Eu brinco, né? É uma analogia. Toda criança Tem que ela ser ensinado. tem de ir à escola. Isso. Todo cão precisa ser adestrado. Não necessariamente por um profissional de adestramento, porque se a pessoa responsável pelo cão se propõe a adestrá-lo, a ensiná-lo, ok, funciona também. Mas que legal, meu amigo, eu fico muito feliz de ouvir esse relato. Eu lembro bem quando você me mandou a primeira mensagem, que você comentou sobre a necessidade da Mariana, e eu te digo de verdade, em nenhum momento eu titubeei, eu pensei, porque como eu falei no início do vídeo, a família de vocês pra gente é um case, por 2 motivos. Primeiro, em razão da necessidade especial da Mariana e, em segundo lugar, por conta do apartamento. Mas especificamente sobre a Mariana, em nenhum momento eu tive dúvidas de que ele seria um excelente cão para ela. Por quê? Porque todo ser humano que lida com essa atividade, né, que é colocar um cão na casa de uma família, ele precisa ter muita responsabilidade. Por quê? Porque imaginemos que eu fosse criador de uma outra raça
não vou citar nomes para não gerar polêmica. Não gerar polêmica. Mas uma raça que fosse muito agressiva. Eu seria o primeiro a dizer, olha, Não faz isso. eu não vou te vender este cachorro porque ele pode ser problemático na vida da sua família. Porque caso contrário, se eu não tendo esse brio, esse cuidado, resolvo vender o cachorro mesmo assim e acontece um acidente, imagina a culpa. Então assim, a gente precisa ter muita responsabilidade ao entregar um cão para uma família. Então quando você trouxe, eu não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que ele seria esse cão para ela. E inclusive... Deixa eu te perguntar um negócio. O que o Alfred é seu? Amigo dele. Amigo dele, tá certo. E você gosta de brincar com o Alfred? Você gosta de brincar com o Alfred? Hein? Agora você tá tímida, né? Vem cá. Resolveu ficar tímida Senta agora. aqui com o Alfred. Sempre assim, na hora que precisa. Vem cá. Olha aí, vamos mostrar essa cena. Vem cá. Senta aí, Alfred. Senta. Vem cá. Deixa o celular aí no chão, Mariana. Aqui. Vem cá. Aqui. Vem. Segura aqui. Vai andando com a outra mão. Isso. Segura aqui. Pronto. Põe a mãozinha aqui direitinho. Assim, ó. Segura ali, ó. Isso. Vai. Pronto. Anda com ele um pouquinho. Vamos andar junto com ele? Vem. Vamos. Segura. Você que tá levando, ó. Devagar. Pera aí, Alfred. Você também tá fazendo coisa que você não faz, né? Vem cá. Só porque o tio tá filmando. A gravação, ela produz esse... Produz esse efeito. Esse desvio padrão. Senta. Isso. Aí. Pronto. Né, grandão? Agora você tá vendo a Mariana. Ela tá na sua vista. Pronto. Muito bom, muito bom. Agora, Carol, você como a gestora do lar, né? Eu digo o seguinte, esses dias a Cris assumiu uma função no meu escritório de advocacia, aí eu apresentei para a equipe, eu falei, olha, ela já gerencia a minha casa, gerencia meus filhos, gerencia a mim mesmo. Só faltava gerenciar o escritório. Então ótimo, agora tá pronto. resolvido. É a garantia de que vai dar certo. Mas então, me conta, em primeiro lugar, como foi essa interação, essa conversa com o Flávio, quando ele trouxe essa demanda e você pensou assim, calma aí, qual é o tamanho desse cachorro? Me conta, como é que foi isso? Existe uma certa trapaça da minha parte, mas eu vou deixar. Existe uma trapaça. Não, ele chega ali nos 30, 40 quilos. Eu falei, nossa, amor, fica grande, né? Tá certo. Aí foi indo, assim. A gente sempre, né, gostou muito de cachorro e tudo mais. E aí ele foi lá pra casa, um doce, né? Então, desde novo, ele interagiu super bem com os nossos. A gente tem um Shih Tzu e um Ash. São de macho, fêmea? Macho, a gente tem uma fêmea, uma Shih Tzu. A Shih Tzu é fêmea e o Ash é macho. A Charlotte e o Teodoro. Lá em casa o Dante chama Alfred. Pode deixar que eu... Entendeu? Lá em casa o Dante chama Alfred. E aí, senta, Alfred. E falei, tá bom. E ele sempre foi muito tranquilo com os cachorros. Então, cachorro pequeno vai roer coisa, né? Então, é claro que a gente teve ele como filhote com alguns acidentes, digamos. Mas a primeira coisa, a gente prepara a nossa casa para isso, né? Você tem muito apego a seu sofá, você não vai ter cachorro nenhum. É verdade. Não é nem de um pequeno, qualquer filhote. Então, a gente já tinha esse preparo com os outros, porque minha Shih Tzu até hoje come coisa, ela já tem 4 anos de idade. Nossa, entendeu? Deus. Então, mas o importante, a gente ele vai para uma creche 3 vezes por semana, para ele poder, obviamente, gastar um pouco da energia dele. Olha lá, ali atrás da Mariana. Não pode deixar a Mariana, não. Eu tenho que proteger minha humana. Ela tá bem, tá? Ela Pode ficar tá tranquila. bem. Mas em casa, assim, ele em pouco tempo, até mais rápido do que os outros cachorros, aprendeu a não fazer xixi e cocô assim fora do lugar. A gente tem uma varanda que quando a gente não desce com eles, é o que eles usam, tá? Mesmo ele sendo macho, já estando na adolescência, ele não é um cachorro de levantar a pata e fazer xixi na casa inteira, ele não é castrado, tá? E assim, ele é muito, eu brinco que ele nasceu velho, né? Porque isso é comum, um relato comum. Gente, ele nasceu velho. Ele
dorme o tempo inteiro, assim, de noite ele ronca. Então, assim, ele é muito tranquilo de casa, né? E dá super bem, sabe? Sim, ele não sim. é um cachorro com muita energia, isso é importante. Claro, tem a energia de um cachorro, né? Não é um bibelô. Sim. Mas ele é um cachorro que até assim, nas brincadeiras da creche, eles jogam a bola, vai todos os cachorros, ele para no meio do caminho e fala assim, vou nada, vou nada. Dá trabalho demais. Dá trabalho demais, entendeu? Agora ele gosta de cabo de guerra. Cabo de guerra ele gosta. E o mais interessante é que assim, com os outros cachorros, ele adulto, ele não tomou a dominância. Quem manda ali em casa é a Shih Tzu, tá? Atividade a é Shih posta. Tzu. Entendeu? Então, assim, ele é extremamente tranquilo, extremamente obediente. Mesmo assim, a gente não fez grandes treinamentos para ele ser um cão controlado. É muito da índole dele, da índole, raça. isso. E é uma coisa que assim, né? E com visitas, uma coisa muito interessante. A gente recebeu, tem pouco tempo, né? Uns 2 meses, um casal de amigos que tem 3 crianças pequenas. Uma de colo, depois tem uma de 2 anos e uma de 3, 4. Né? Francisco, a Maria e a Rosa. Gente, poxa vida, primeira vez que vai receber criança que não é a Mariana lá em casa. Como é que não é? Como é que vai fazer? Vai ter. Cachorro E a desse gente tamanho. desse tamanho. A gente nunca teve aquela cultura de que vai visita prende o cachorro. Nunca, nem com os pequenos. Sim. Entendeu? Mas a gente falou, ok, vamos ver. Mas vamos ficar atentos, Vamos né? ficar Porque atento, obviamente. Você também não sabe como é que as crianças se comportam e tal. E aí entrou, as crianças deram aquela assustada pelo tamanho. Não deu 5 minutos. Francisco tava rolando no chão com ele, entendeu? A Maria mexendo nas orelhas dele e ele assim, cara. A Rosa de Ele colo, adora. ele ia lamber os pezinhos dela, assim, nunca, mesmo com crianças, e são crianças que estavam correndo na casa e tudo mais. Tudo bem que você ficou de ressaca 2 dias, né, Alfred? Depois de tanta confusão lá em casa, não foi? Mas ele, assim, foi extremamente tranquilo, mesmo com crianças. Sim. Que ele não conhecia. Olha aí. Entendeu? Foi muito bacana. Que legal. E ele vai na Mariana, né, de deitar hoje. Ela chega em casa da escola, assim, mais agitada, ela procura quem em casa quando chega? O Alfred. Olha só. Ela vai dar um abraço, ele deita, você vê que ela tá muito agitada. Quando ela começa a subir essa agitação, o nível de energia dela tá subindo, que a gente sabe que ela vai estar entrando em crise, você já vê ela procurando ele. Ele deita no chão, referem. ela deita em cima dele. Uau. Entendeu? E aí eles ficam assim. Então, a questão da interação, dela ter interesse pelo cachorro, Sim. o carinho O que que ela ele ganhou tem de desenvolvimento desde que ele chegou lá em casa, foi um negócio que você percebe muito claramente. Então, Esse é um ponto interessante. Eu fui procurado há mais ou menos 2 meses por um terapeuta, psicólogo, enfim, não sei exatamente a formação dele, no Rio de Janeiro, que ele tem uma clínica especializada no tratamento de pessoas autistas e ele, inclusive, vai desenvolver uma tese de mestrado relacionada à eficácia de um cão no tratamento de pessoas com essa necessidade e quer usar o Bull Mastiff como uma raça de referência para esse tipo de trabalho. Tá indo bem. Então, assim, eu fico muito feliz por conhecer essas histórias, dizer a vocês que me emociona demais. Inclusive, esse relato que você contou no início do vídeo, quando ela teve, assim, aquele episódio mais crítico e ele deitou com ela na cama, eu tava em Vila Velha do Espírito Santo e deitado na cama à noite, eu recebi a tua mensagem. Eu confesso que aquilo me emocionou. Eu falei, cara, eu também. Isso primeira pra vez. mim justifica todo o resto. Sem dúvida. Por isso que eu falei, ele podia pesar 100 quilos. A primeira vez que a gente realmente viu a Mariana interagindo com ele, ela falou, sou amigo dele, acabou. Sim. Ali, naquele ponto, a gente falou assim, já sabemos o que... A gente Tá fala fechado que cada quem é o cachorro lá guardião em dela. casa Claro. Vem com uma missão. vem com a missão, Sim. entendeu? Sim. E o desse rapaz aí, né? Além de ser bonito, Além de ser modelo profissional, além de ser modelo profissional, Atração turística garantia. no bairro, né? essa turística é... Como é, assim, vocês passeando com ele, porque, enfim, Chama pra quem não atenção. conhece aqui, eles moram num bairro em Brasília, que é praticamente todo um bairro vertical. Então, assim, você desce, você tá uma multidão de prédios com centenas de pessoas andando e como é, assim, as pessoas quando se deparam com ele, o comportamento.
Tem as duas reações padrões que você espera, né? O susto inicial, quando as pessoas vêm, por exemplo, no elevador, você entra, aquela pessoa que dá aquela... Já tem aqueles vizinhos que acompanharam o crescimento dele, que sempre se assustam com o tamanho dele, tá crescendo e tal. A cada vez que Cada vez encontra, que ele tá encontra, maior, né? Ele ganhou 10 quilos, mas a gente não... A Carol fala muito bem, você vira atração turística. A gente tá passeando no parque, ou tá passeando na rua, e você tem... É uma coisa... Parece mentira se eu falar desse jeito. Você vai saber que não, mas para quem tá vendo a gravação, é um negócio que é meio mágico no seguinte sentido. Se você vê uma pessoa que talvez não tenha as melhores intenções, ela não chega nem perto dele, ela cruza a rua para evitar. Sim. E ele tá atento a tudo que tá acontecendo o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente chega no parque e as pessoas ficam assim... Quero passar a mão nele, pode, não sei o que. Ele senta, ele é um cavalheiro. A gente nunca teve nenhum episódio de problema, nenhum. Qualquer pessoa que a gente esteja com ele na rua, de novo, foi treinado, foi educado, foi adestrado, a índole, etc, etc, etc. Feita todas essas ressalvas, Sim. as pessoas chegam para querer conhecer o que é, que raça que é. Muitos perguntam que raça encontrei, é essa? Não conheço, eu né? nunca encontrei alguém na rua que soubesse que raça era. É verdade. Nunca encontrei. Eles já falaram todas as raças possíveis, Ele já menos foi essa. chamado de boxer, ele já foi É um chamado pug de gigante. É um punk gigante, de machista, Ele já de foi canicorso, chamado de de canicorso. tudo. Fila eu acho que é o campeão, né? Fila é o tem campeão. muito. É. Fila e boxer são os que mais tem. Não, e o mais engraçado, você vê aquelas pessoas sérias, homens, geralmente. Teve uma cena muito engraçada. Um essa história é fantástica. Casal descendo do carro e ele, que raça que é? Eu falei, um bom mastife. Aí ele fez Sujeito assim. de 2 metros de altura. Falei, é o bebezão. O cara disse, cuti, um bebezão de mamãe. O namorado dele olhou e falou assim. O que é isso? Foi o cara que desceu todo assim, Se bombadão, sabe? transformou, né? Todo sério, assim, todo sério do carro. E ele disse, oh, meu Deus, cuti, é um bebezão mesmo de mamãe. Tem gente que desce do carro, às vezes, pra vir conversar com a gente. Já tivemos isso também. A gente tá andando na rua, o sujeito para o carro e desce do carro pra vir conversar. Pra vir conversar. Porque ele tem esse efeito de causar essa causa impacto, reação né? nas pessoas. Sim. Se as pessoas estão andando na rua e gostam de cachorro, e gostam de qualquer animal, na verdade, e percebem que ele é um cachorro tranquilo, um cachorro bem educado, elas não conseguem não tentar chegar perto dele. Ele é muito fofo, né? Sim. Ele é muito gostoso de apertar. não querer conversar, não querer conhecer. Sim. Poxa, mas que legal. Gente, olha, eu diria que a gente poderia passar aqui pelo menos mais uma hora. Sem dúvida. Falando sobre Bull Mastiff, contando história. sobre Dante, histórias, Mariana, Flávio, Carol. Mas precisamos encerrar. E eu creio que fica com gostinho de quero mais. Para quem quiser saber mais sobre o Bull Mastiff, esse aqui é o nosso canal. Você que está chegando aí e é novo, já deixa seu like, clica aí em seguir o canal para você ficar atento aos próximos vídeos que nós vamos gravar. Eu espero que vocês tenham gostado do papo, porque eu pessoalmente gostei demais. Eu acho até adorou, né? que eu vou repetir esse tipo essa modalidade outras vezes, porque é muito legal a gente ter esse feedback. Gente, mais uma vez. Foi uma honra. Muito obrigado. Foi uma honra. Foi um prazer. Flávio. E Dante, cara, foi bom demais você vir aqui de novo. Tava com saudade. Muito bom, gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Coisa grande. Bebezão de mamãe. Bebezão de mamãe.